Olá pessoal, vamos dar início então agora a um conteúdo novo que é de fluidos. Vamos iniciar apresentando alguns conceitos básicos dos fenômenos envolvidos nesse tipo de meio material. Muito bem. Fluido, eu vou dar um panorama qualitativo do que caracteriza um meio fluido. A gente já chegou a conversar sobre isso em aulas anteriores, mas fazendo uma distinção do que a gente já vinha falando em corpos extensos, quando a gente teve o conteúdo de equilíbrio, eu falava o seguinte: olha, imagine que você tem um corpo extenso, vamos colocar aqui um cubo, seja esse cubo de algum material que possa ser considerado um corpo rígido. O que faz dele um corpo rígido? Eu não vou colocar todas as dimensões, pensa que eu estou só olhando a projeção dele no plano. Ele é composto de partículas de matéria. Se você quiser pensar, essas partículas podem ser imaginadas como moléculas. Mas o conceito de corpo rígido e tudo isso ele veio antes do entendimento do que é uma molécula. Então você não precisa necessariamente do conceito de molécula, de átomo, para tentar entender o que é um corpo rígido. Então pense que existem micropartículas, cada uma delas com sua pequena massa, e o conjunto dessas micropartículas, que são massas pontuais, ou seja, sua forma é irrelevante, porque ela é muito pequenininha, o conjunto de todas elas constitui o que a gente chama de corpo massivo. Se esse corpo massivo for rígido, o que significa isso? Que eu não consigo intercambiar a posição das moléculas ou das partículas de massa. Ou seja, vou circular uma delas aqui, ó. Essa partícula infinitesimal de massa não conseguiria, por exemplo, trocar de posição com essa. Apenas isso não constitui um corpo rígido, porque além de não conseguir ter mobilidade interna entre essas partículas que eu estou circulando aqui, as distâncias intermoleculares, ali, as distâncias que existem entre os vizinhos, elas não podem ser alteradas. Então, deixa eu fazer um traço azul aqui. Ó. Esse traço azul, que demarca a distância entre essas duas partículas, não pode ser alterado, nem para mais, nem para menos. Isso é um corpo rígido. Não importa as forças que você faça externas ao corpo. Mais adiante no conteúdo, eu falei sobre a elasticidade dos materiais. E eu revelei para vocês que a ideia de corpo rígido é de fato uma ideia, ou seja, não é algo real, é uma idealização. Porque, na verdade, toda vez que você submete este corpo extenso a uma força externa nessa direção aqui, por exemplo, mesmo que a resultante dessas forças seja nula, porque elas são iguais em módulo e opostas em sentido, as distâncias internas do meio acabam se alterando. E isso se chama a deformação. É a resposta do meio material a forças externas. Mas mesmo tendo essa variação dessas distâncias, eu tenho um corpo extenso, que é um meio que não é um corpo rígido, mas ele é um meio elástico. O que significa ser elástico? Eu consigo variar essas distâncias, no entanto, eu não consigo trocar de lugar. As partículas elas não têm mobilidade interna. Não tenho como uma partícula poder sair passeando internamente aqui dentro do meio. Nem essa outra, nem essa outra. Tá? Então, isso tudo é impossível para um meio que não seja um fluido. Quando você tem um fluido, devido à energia interna e o grau de liberdade das partículas que compõem este meu meio material, as moléculas elas têm a possibilidade de sair andando por aí. Então, mesmo que você, mesmo que você não,
Além de você ter a possibilidade de deformar este meio, alterando as distâncias, essas moléculas têm mobilidade interna. Elas podem sair por aí passeando entre seus meios. Logicamente, a gente vai ver daqui a pouquinho que eu não posso essas partículas elas não podem se aproximar muito na média e nem se afastar muito, ou seja, a distância intermolecular na média ela é constante. Já um gás não. Um gás a gente ainda vai ver mais adiante na disciplina. Um gás tem essas distâncias bastante variáveis. Ele pode se afastar muito ou se aproximar muito. Tá? Então a gente pode falar o seguinte, que um meio não fluido ou sólido, ele vai ter a sua forma e seu volume bem definido. Já o meio fluido, ele vai ter um volume bem definido, mas a forma não. Quem vai dar a forma para o fluido é o recipiente no qual ele está armazenado. Então, se o recipiente for uma caixinha assim, ele vai ter a forma da caixinha. Se ele for uma garrafinha, ele vai ter a forma da garrafinha. Agora, o valor do espaço ocupado, ou seja, o volume, esse não muda. E essa possibilidade de se moldar de acordo com o seu recipiente é dado justamente por essa possibilidade de mobilidade interna das partículas que o compõem. Bom, essa é uma definição qualitativa que eu dei. Não é uma definição muito fácil de você, se alguém te perguntar na rua o que é um fluido, você dá toda essa explicação. Então, felizmente, existe uma explicação um pouco mais sucinta. O que é um fluido? É um meio material com capacidade de escoar. Então, bem mais fácil falar isso, né? Agora, se você não souber o que é escoar, essa definição aqui também não faz sentido. O que é escoar? Eu sei que para ser fluido ele tem que ter essa capacidade. O escoamento é essa mobilidade. Tá? Mas, do ponto de vista macroscópico, microscopicamente, se você conseguisse olhar cada partícula, bastaria você observar se existe, então, esse caminho percorrido por cada uma delas. Mas quando você olha um copo d'água, por exemplo, você sabe que dentro do copo tem fluido. Mesmo apesar de saber que é um fluido, você não está analisando essa capacidade de escoar, porque você não está olhando partícula por partícula. Então, do ponto de vista macroscópico, como que a gente sabe que o material tem essa capacidade de escoar? Definindo o que é escoamento. Escoamento é um movimento causado por tensões de cisalhamento. Bom, aqui agora vocês já sabem o que significa essa palavra. Quando você tem um meio, qual que então é a grande diferença do meio que não é fluido para um meio que é fluido? Ora, se você tem um meio sólido, mesmo que seja elástico, e você atua de uma forma a causar uma tensão de cisalhamento, o que é tensão de cisalhamento? É aquela força que atua numa determinada área, deixa eu colocar aqui essa dimensão, para ficar clara a área. Digamos que ela esteja uniformemente distribuída sobre essa superfície superior aqui. Então, em todos os pontos, eu consigo atuar com uma determinada força. Aqui eu só fiz um vetor, tá? Mas imagine que todos os pontinhos aqui dessa superfície, todos eles têm um pouquinho dessa força que está representada. Então, uma força tangencial a essa área, certo? Se isso aqui não for um meio fluido, qual é a deformação causada por essa força que atua em todas as partículas? É uma deformação que vai dar uma entortadinha nele, assim, né? Deixa eu pegar um laranjado aqui. Vai fazer isso aqui com ele, grosso modo. Não vou desenhar ele inteiro, tá? Senão ficar muito poluído. Vocês entenderam, né? Ele vai ficar meio tortinho para o lado. O que um fluido faz? Um fluido não faz isso. Ao invés de se deformar, ele entra em movimento. Ou seja, primeiro que você não consegue pegar uma porção de fluido cúbica, né? Você tem que, basicamente, armazenar ele num recipiente cúbico. Então, se você pegasse
eu vou fazer um cubo igual aqui, só que imagine que esse cubo não é um fluido, ele é um recipiente no qual o fluido está armazenado. Então, vamos pegar aqui a superfície deste fluido. Então, aqui eu tenho vários pontinhos que representam algumas das partículas de massa que constituem este fluido. Se você atua com uma força tangente a essa superfície, mas não num único ponto, em todos os pontos, tá? Primeiro vamos pensar nas forças perpendiculares, melhor. Você atua perpendicularmente, aqui eu só vou colocar um vetor, mas imagina que esse vetor aqui, ó, que está apertando a superfície, ora, se você enfiar o dedo na água, teu dedo vai afundar, mas imagine que ao invés de enfiar ele na água, ele está apertando uma plataforma que existe aqui em cima. O teu fluido vai ter uma certa deformação, sim, ele pode ser comprimido, mas ele não vai adquirir movimento. Então, uma tensão de compressão não movimenta o fluido. Da mesma maneira, se você fizer uma tensão de tração para cima, se você puxar um êmbolo, por exemplo, você vai aumentar um pouquinho o volume do fluido, mas não vai deformar ele. Por outro lado, se todas as partículas aqui forem empurradas para o lado, tangencialmente à superfície, você gera uma tensão de cisalhamento. Pensa que, por exemplo, pode ser o vento assoprando na superfície do fluido. Ou, se você quiser, você pode imaginar que você rotacionou esse recipiente e agora ele está prestes a cair. O que acontece quando você roda ele? Deixa eu fazer um cortezinho aqui, só para ilustrar melhor isso. Pronto. Imagine que você pegou esse recipiente e você deu uma tombada nele. No primeiro instante, tá? Se você conseguisse congelar a imagem, você ia ver essa ilustração aqui. Tá? Óbvio que isso não se manteria por muito tempo, porque nesse instante aqui, o que você teria? As partículas que compõem aqui a superfície, todas elas têm um certo peso. Quando isso aqui não estava virado, não estava tombado, esse peso apontava perpendicularmente na superfície, certo? Quando você tinha essa situação aqui, ó. O peso de cada partícula na superfície era uma componente vertical, atuando para baixo. Portanto, a soma de todos os pesos geravam uma tensão de compressão. Quando você tombou esse teu recipiente, o peso atua para baixo, certo? Só que agora a direção para baixo não está fazendo 90 graus com a superfície. Olha aqui para baixo, para onde que aponta. É como se eu decompusesse este meu vetor em vermelho em uma parte paralela à superfície e uma parte perpendicular. A parte perpendicular, somada de cada partícula, gera uma tensão de compressão. Já as partes paralelas, somadas de todas as partículas terão uma componente para cá, geram uma tensão também, só que é de cisalhamento, paralela à superfície. Então, voltando, o que é um fluido? Um fluido é uma forma em que a matéria pode estar organizada em que ela não é capaz de resistir ou se deformar a tensões de cisalhamento, somente a compressões e a trações. O que acontece quando há uma tensão de cisalhamento? Gera movimento. E o movimento que gera se chama escoamento. O que vai acontecer aqui? A água vai virar, né? A água, isso aqui não vai se manter em equilíbrio. Tá? A estrutura interna das moléculas não consegue manter a sua coesão quando alguma força tensiona elas paralelamente à superfície. Consequentemente, isso daqui vai jorrar para fora. Vai derramar, certo? Esse derramamento é o escoamento do fluido. Por que aconteceu o derramamento? Porque ela não resistiu
as tensões de cisalhamento, que são esses vetores verdinhos. Deixa eu apagar isso aqui. Que nada mais são do que uma das componentes da força-peso. Até quando que isso aqui vai acontecer? Quando eu derramar água suficiente, água, qualquer que seja o fluido que esteja aqui dentro, a ponto de que, deixa eu apagar aqui, eu tenha esvaziado suficientemente o meu recipiente, só um pouquinho, até que ele fique com essa nova configuração aqui. Com as partículas, novamente, definindo essa nova superfície. Então, o escoamento é uma tentativa do fluido de reorganizar a sua disposição, de forma que, novamente, as forças voltem a atuar no sentido perpendicular às superfícies envolvidas. Neste caso, os pesos somados estariam novamente perpendiculares. Entendido, gente? O que é um fluido? Se vocês entenderam o que é um fluido, vamos definir algumas grandezas que a gente acaba falando bastante frequentemente quando falamos de fluido. Uma das grandezas vai se chamar densidade. Ou massa específica. A gente vai usar o símbolo ρ, que é o que a gente usa também na aula experimental, é uma letra grega. Não serve só para fluido, tá? Qualquer meio, material, até mesmo um gás, pode ter associado a ele, pode ter não, tem associado a ele uma grandeza de densidade. E o que é isso? É a massa de uma determinada porção daquele material dividido por unidade de volume por ele ocupado. Então, com isso, a gente tem uma propriedade da substância e não mais da amostra. Então, por exemplo, se você tem um bloco de ferro ou uma bigorna de ferro, essas duas coisas terão volumes e massas bastante diferentes, embora ambas sejam constituídas pelo mesmo material, que no caso seria o ferro. Então, a densidade ela é uma propriedade não mais da amostra, da bigorna, ou da bola, ou da marreta. É uma propriedade da substância. Então, a densidade da bigorna vai ser a mesma densidade da bola de ferro, desde que seja constituído do mesmo material. Tudo bem? Então, se você tem uma determinada amostra, você vai ter aqui uma determinada massa. Isso aqui ocupa um determinado volume. A densidade, portanto, é essa massa por esse volume. Mas digamos que você esteja preocupado, sei lá, no cálculo, somente com uma porçãozinha. Uma parte que constitui essa amostra. Isso aqui, por exemplo. Então, qual é a massa m' que eu tenho aqui? Ora, se a densidade é a mesma porque é o mesmo material, m' vai ser igual à densidade do material multiplicado por V', onde V' é o volume só dessa porçãozinha aqui. Então, a gente vai utilizar a equação de densidade para encontrar a massa de qualquer outra porção. O que é a densidade? É a massa total por volume total. Você só vai poder fazer isso se você tiver uma garantia que a densidade dentro do material é a mesma. Em outras palavras, que o material é homogêneo. Tá? Tanto para sólido, quanto para líquido, quanto para gás. Por exemplo, quando que isso não acontece? Quando essa densidade varia com a determinada posição. Pode ser que o material seja constituído de diversos materiais. Por exemplo, vamos pensar numa peça, onde você tem aqui, sei lá,
Vou inventar alguma coisa, tá? Você tenha um hexágono aqui construído a partir do cobre, uma peça de joalheria, sei lá. Aí em volta dele você tem aqui uma auréola de prata, por exemplo. Vou fazer um design de joia aqui. Trabalhar na Vivara. Você tem uma auréola de prata em volta desse hexágono de cobre e por fora você tem uma roseta de ouro. Sei lá, estou inventando os negócios aqui, tá, gente? É um pingente. Vou vender esse meu projeto aqui. Então você tem aqui uma coroazinha de ouro, uma auréolazinha de prata e lá dentro você tem um hexágono de cobre. Se você pega a massa disso aqui tudo, põe na balança toda essa pecinha aqui, ele vai ter uma determinada massa em gramas, né? E você pega o volume disso daqui tudo, você pode ter uma densidade, dada pelo quê? Pela massa dividido pelo volume. Mas essa densidade agora, que você calculou para essa amostra específica, não representa, neste caso, uma propriedade microscópica da substância que constitui, porque ela é heterogênea. Então, isso daqui seria uma densidade média. Entenderam? De forma que, se você pegar um pedacinho, uma lasquinha, pegar uma amostrinha daqui de dentro dessa pecinha e fizer o cálculo de densidade, você não vai ter o mesmo valor, porque essa parte aqui é de prata, aqui dentro é de cobre e lá fora é de ouro. Então a densidade aqui, vamos chamar de ρ', é diferente da densidade média, pois a amostra não é homogênea. E mesmo em amostras de uma mesma substância, aqui eu pensei em uma amostra de 3 substâncias diferentes. Mesmo em amostras de mais de uma substância, pode ser que você tenha densidades também diferentes. Por que isso pode acontecer? Pode acontecer, por exemplo, principalmente para gases. Mesmo que você tenha lá um garrafão com um determinado cilindro de gás aqui, não sei, o que vai acontecer? Para um objeto dentro de uma garrafa, isso vai ser bem pouco relevante. Mas quando você tem uma diferença aqui bastante grande, você vai ter um acúmulo de moléculas, portanto de matéria, maior embaixo, devido à própria força gravitacional, do que em cima. Então, mesmo que a substância seja a mesma, eventualmente, então aqui elas vão se concentrando mais embaixo. Então, eventualmente, a densidade, que é a massa por unidade de volume, aqui, seja diferente da densidade aqui. Não porque você tem duas substâncias diferentes, mas porque você tem uma certa compressibilidade. Teu material pode ser compressível, né? Todos os materiais têm um certo nível de compressibilidade. Só quem é um corpo rígido seria um corpo incompressível. E como a gente já estudou, corpos rígidos não existem, são idealizações. Agora, você tem corpos, mesmo elásticos, que são mais próximos de um corpo rígido, que podem se comportar aproximadamente como se fosse um corpo rígido, ou você tem alguns materiais que são mais compressíveis. Tá? Então, aqui a gente entra na necessidade de a gente definir a substância que nós vamos tratar aqui. A substância que nós vamos tratar aqui são fluidos, mas não são fluidos reais, são idealizações de fluidos, ou seja, fluidos que não existem. Que, obviamente, não vão representar com sua fidelidade o que acontece no mundo real, mas podem ser úteis
para alguns propósitos. Porque trata-se de um modelo, de uma idealização. A física teórica trabalha sempre com modelos, tá, gente? Se isso não tiver ficado claro para vocês ainda. A física, não só a física, como as ciências teóricas em geral, trabalham com modelos da realidade e não com a realidade. Alguns modelos se propõem a serem mais fiéis e, portanto, mais complexos, e outros um pouco mais rudimentares, para pegar somente a essência dos fenômenos, e, portanto, seriam mais simples. Existe um jargão aí na ciência, um jargão não, uma frase, que a gente fala assim: todos os modelos científicos são errados, mas alguns são muito úteis. Né? Esses modelos de propagação na pandemia são um bom exemplo disso. Nenhum deles é um retrato fiel da realidade, mas alguns são úteis para nos ajudarem aí a fazer algumas previsões. Então, no caso do modelo de fluido ideal, a gente vai assumir algumas premissas, que obviamente não são reais. A primeira delas, que eu acho que é mais fácil de compreender, é que o fluido é incompressível. E com isso, o que significa isso? As moléculas, por mais que você aperte elas umas em direção às outras, elas não vão mudar a sua distância média intermolecular. Elas não vão ficar mais juntinhas nem mais afastadinhas. Qual que é a consequência disso? A densidade é sempre a mesma em todas as posições. Então, não importa se você tem um garrafão bem alto de água, a gente vai assumir aqui que a densidade da água é a mesma. Não importa se você esteja considerando no fundo da garrafa ou perto da tampa. E isso não é verdade, tá? No mundo real. A densidade, a água, por exemplo, ela é mais densa no fundo do oceano do que na superfície, por causa da compressibilidade da água. Mas essa diferença ela é tão ínfima, que para fluidos considerados líquidos, porque afinal de contas os gases também são fluidos, essa é uma suposição razoável na maioria das vezes. Já para gases, isso é bastante fora da realidade. Então isso aqui já não serviria para um gás. Eu até vou atrás dessa informação para falar para vocês. Eu fui rapidinho atrás dessa informação para vocês. Aqui, a 4.000 metros de profundidade, que é uma profundidade bem grande, para você ter uma ideia, o ponto mais profundo, não é a profundidade média, um ponto é a 11.000 metros, que é no fundo das Fossas das Marianas. Então, a 4.000 metros, que já é bem profundo, a densidade da água é cerca aí de 2% mais densa do que na superfície. Então, não é nada absurdo considerá-la incompressível. Além disso, ela também, um fluido ideal, ele não é viscoso. E aí a gente precisa dizer o que significa ser viscoso. Não ser viscoso significa que há conservação de energia mecânica interna. Porque a viscosidade do fluido, qualitativamente, é o que dá a característica de grude, aquela coisa grudenta, pegajosa, isso significa viscosidade. E na prática, o que significa ser grudento? Significa algo que não escoa muito fácil. Se você põe a mão embaixo da torneira, por exemplo, a água escorre facilmente pelas tuas mãos. Agora, se você coloca a mão embaixo de deixa eu pensar, de um vidro de mel, o mel é muito viscoso, ele escorre com dificuldade pelos teus dedos. Tá? Então, esse grude é uma dificuldade de escoar. Microscopicamente, significa forças de atrito. É como essa mobilidade que existe entre as moléculas, elas fossem dificultadas devido a forças eletromagnéticas que impedem esse escorregamento de uma camada sobre a outra. Então, é como se uma camada tivesse que ir para cá, a outra para cá, devido ao cisalhamento, né? Mas
a viscosidade atrapalha isso, ela segura. Então, é como se fosse uma força de atrito microscópica. É como se, não é isso, é como se isso aqui fosse uma superfície áspera, com uma certa rugosidade, e isso daqui também fosse as camadas do fluido, e isso impede ou dificulta o escorregamento de um em relação ao outro. Então, isso é viscosidade. Um fluido ideal ele não tem viscosidade nenhuma, ou seja, não há nada que impeça o movimento e, portanto, eu tenho conservação de energia. Não existem fluidos completamente não viscosos. Todos os fluidos têm um certo nível de viscosidade, até mesmo a água. E a viscosidade é um parâmetro que ela não é só dependente da substância, ela depende fortemente da temperatura. Quanto mais quente for o fluido, menos viscoso ele é. Quanto mais gelado, mais viscoso. Você pode ver isso facilmente se você for na tua geladeira agora e se tiver uma garrafa de óleo de soja aberto, você vai ver como ele está mais pastoso. Enquanto se você pega uma garrafa de óleo de soja aí do armário, que não esteja gelado, você vai ver que ele está mais fluido. Né? Então, a viscosidade depende fortemente da temperatura. Mas todos os fluidos têm viscosidade. Se não houvesse viscosidade, o escoamento aconteceria para sempre. Não ia parar nunca. Se você joga um balde d'água no chão, essa água que você jogou, ela nunca ia parar de escorrer. Ela ia bater na parede, ia gerar uma onda, ia voltar, ia ficar sempre se movimentando. O fato do fluido escorrer um pouco e depois parar é porque existe viscosidade. Tá? Além disso, a gente vai considerar que o nosso fluido ideal não é turbulento, ou seja, a gente não vai falar agora de escoamento, eu vou deixar mais adiante, mas o escoamento é laminar. O que é isso? Escoamento laminar é aquele que pode ser comparado, laminar, com lâminas que escorregam umas sobre as outras. Então, quando você tem a água de um riacho calmo, tá? Que você consiga ver através da água, você pode entender como se esse escoamento fosse em várias lâminas, várias placas, onde uma escorrega sobre a outra. Então, é como se tivesse várias plaquinhas assim. Eu faço uma força de cisalhamento naquela mais alta e ela vai transmitindo essa força para as demais. E aí, uma vai escorregando por cima da outra. Esse é o escoamento laminar. É o escoamento mais regular que existe, tá? Onde você vai ter uma uniformidade da velocidade. Ou seja, se você pega todas as partículas que compõem uma lâmina, uma camada, todas elas estarão com a mesma velocidade. Tá? Existe uma diferença de velocidade entre as placas. Se você quiser pensar dentro de um cano, por exemplo, essas lâminas não seriam planos, elas seriam como se fossem vários cilindros. Como se fosse um palmito. Tem esse formato aqui. Então, imagina que isso aqui é um tubo. Opa! Imagina que isso aqui é um tubo, um cano, né, por onde a água escoa. Se esse escoamento for laminar, é como se eu tivesse várias cascas cilíndricas, uma dentro da outra, cada uma escorrendo com uma determinada velocidade. Isso aqui acontece na prática em algumas vezes, mas devido à viscosidade que sempre existe, o que acontece é que as lâminas mais próximas da parede escorrem mais lenta, as mais internas escorrem com uma velocidade maior, mas dentro de uma lâmina a velocidade é constante. E qual que é o oposto disso? É um escoamento turbulento, que é uma confusão. Você não consegue definir esses planos. Você vai ter partícula rápida, aqui você vai ter partícula parada, eventualmente uma partícula voltando, aí aqui talvez uma vindo para baixo, aí outra indo para cima. Na média, elas têm uma direção de escoamento. Mas se você pega todas as partículas, você vai ter uma confusão, gerando vórtices, gerando uma coisa bastante mais confusa.
Tá? Então, aqui nós não vamos considerar escoamento turbulento. Inclusive, turbulência é uma das áreas mais complexas da física teórica. A gente vai só falar do escoamento laminar. Beleza, gente? Bom, prosseguindo então, definimos então o que é um fluido ideal, que é o nosso objeto de estudo. Então, ele é incompressível, o que faz com que a densidade seja sempre a mesma em todos os pontos. Ele é não viscoso, o que faz com que haja conservação de energia mecânica dentro de um fluido. E, além disso, ele é um escoamento laminar, ou seja, todos os pontos em uma mesma superfície escorrem com uma mesma velocidade. Então, vamos falar sobre o que é pressão, né? Pressão é uma grandeza física. A gente já conversou sobre ela na aula experimental. A pressão é uma grandeza escalar relacionada com a interação intermolecular. Ou melhor, não vamos falar de molécula. Entre as partículas. E essa interação faz com que qualquer superfície seja submetida a uma força perpendicular para dentro, ou seja, apontando para dentro. Não importa a direção da superfície. Ou seja, é um efeito de ônibus lotado. Imagine que o fluido aqui é esse monte de bolinhas, que você pode pensar como pequenas massas, e você enfiou um intruso ali dentro. O que é esse intruso? É uma superfície. Antes de você enfiar um intruso, qual que é a interação dessas moléculas? É uma empurrando a outra. Empurrando e puxando. Você tem as duas coisas. Essa daqui está sendo tensionada em todas as direções. Essa outra responde. E elas vão se respondendo, essas forças, mutuamente. Obviamente que a soma de todas as forças é zero, porque constituem forças internas. Mas o que acontece quando você coloca um intruso aqui dentro? Coloca uma moeda, por exemplo. Quando você coloca um corpo estranho aqui dentro, ele vai sofrer todas essas forças também, das moléculas. Ele vai ser empurrado um pouco para o lado, um pouco para baixo, um pouco para cima, e ele vai responder também a essas forças. Deixa eu só fazer uma espessura aqui. Acontece que todas as forças tangentes à superfície, provocadas por essas partículas, elas vão se anular mutuamente. E só vai sobrar sobre essa superfície forças que atuam perpendicularmente. Eu já vou justificar por quê, tá? Por que só vai sobrar esses vetores que eu estou fazendo em verde aqui? Sempre perpendicular. A parte de baixo vai ser empurrada para cá e a parte de cima para cá. Sempre fazendo 90 graus. Por que tem que ser 90 graus sempre? Aqui com a superfície. Então, você vai ter essas forças aqui, chamada força de pressão. Não é pressão, tá? É a força de pressão. Pressão não é força. Pressão está relacionado com força, mas não é força. Até porque força é uma grandeza vetorial, que tem direção e sentido.
E pressão é uma grandeza escalar. Ela não tem direção e sentido. Por que ele tem que ser perpendicular? Deixa eu limpar um pouco o desenho, vou fazer só a moedinha aqui. O que aconteceria se essa moedinha sofresse uma força que tivesse uma componente tangencial? Assim. Essa é a força que o fluido faz sobre a superfície. A gente sabe que toda ação tem uma reação, né? Então, a superfície responde com uma força sobre o fluido. Então, ele responderia com uma força oposta, né? A isso aqui. Ele responderia com uma força para cá, sim. Sobre as moléculas de fluido. E essa força meio oblíqua teria uma componente na vertical, para cima. E com isso, o fluido lida bem, o fluido não se movimenta com forças perpendiculares na superfície, a superfície de fronteira que existe entre a moeda e o fluido. Mas uma outra componente apontaria para cá, ó, tangente à superfície. E o fluido não lida bem com componentes tangenciais, porque gera tensões de cisalhamento. E tensões de cisalhamento provocam o quê? Escoamento. E se isso fosse possível, você veria o fluido escoando para cá e escoando para cá. Ou seja, geraria um vórtice em torno da moeda. Seria bem legal, né? Mas não é possível. Pensou você colocar uma moeda ou qualquer superfície dentro da água e gerar um fluxo de líquido em volta dela? Seria a solução para o problema de crise energética, né? Você poderia gerar ali vários mini turbinas e aproveitar essa energia cinética em volta. Então, isso não é possível porque fere o princípio de conservação de energia. Então, internamente, o que acontece na estrutura do fluido é um cancelamento mútuo de todas as componentes que são paralelas, que é essa parte eu vou fazer em preto aqui para ficar mais destacado. Essas componentes aqui que eu estou fazendo em pretinho, elas existem, mas elas se cancelam mutuamente. Por que se cancelam? Porque o fluido se reorganiza internamente justamente para que se cancele isso daqui. Então, se existir alguma componente nessa direção, ele rapidamente vai ser cancelado, porque os escoamentos vão sempre se reorganizar o fluido para que isso aqui não aconteça. Então, só vai ter força perpendicular. E essa força perpendicular não importa a direção da superfície. Então, se você tem um fluido aqui armazenado num certo recipiente e você coloca uma superfície assim, as forças que ela vai sentir vão ser para um lado e para o outro lado. Força devido à pressão, né? Já se você coloca essa superfície na horizontal, vai ser para cima e para baixo. Não importa a direção da superfície. A força sempre atua perpendicular a ela. E é por isso que você não pode confundir a pressão com o peso do fluido. Pressão tem sim a ver com o peso do fluido, mas não é igual ao peso do fluido, porque peso é uma força que atua sempre para baixo. Se a pressão fosse o peso do fluido, essa superfície que eu ilustrei aqui em cima não sofreria força nenhuma, né? Porque as forças aqui são horizontais. Então, ela tem a ver com o peso do fluido, mas não é igual ao peso do fluido. Então, aqui estaria para baixo, na superfície de cima, na face de cima, e para cima, na face de baixo. E qual é a intensidade dessa força? A força vai ser igual ao valor da pressão vezes a área. Então, daqui a gente conclui que a pressão é igual à força sobre a área, que atuaria hipoteticamente em uma superfície. Então, perceba,
Eu não preciso ter força para ter pressão. A pressão é uma grandeza. A força depende da pressão. A pressão é uma grandeza escalar. Mesmo que não tivesse essas superfícies que eu ilustrei ali, nessas posições eu teria pressão. Qual que seria o significado da pressão? Significaria o seguinte, ó, se você colocasse uma superfície aqui, ela sofreria, entendeu? Sofreria. O que é esse tempo verbal? Lembra das aulas de gramática lá? O futuro do pretérito. Correria, sofreria, falaria. Indica uma hipótese, né? Algo que eventualmente pode acontecer, mas não necessariamente está acontecendo. Então, uma superfície aqui colocada nesse ponto indicativo, que tem uma certa pressão P, sofreria uma força perpendicular à sua superfície, igual a esse valor de pressão, que esse existe, esse não existiria, não, ele existe de fato, este valor é uma propriedade do fluido, multiplicada pela área que estaria ali. Entendeu? Então, eventualmente, eu nem preciso ter essas superfícies aqui. Eu não preciso ter esse cara, eu não preciso ter esse cara sofrendo uma força para que eu tenha uma pressão existente nesses pontos aqui. Eu posso ter aqui uma pressão neste ponto, eu posso aqui ter uma pressão neste ponto. Sei lá, vai ter um valor aqui. Este valor indica, então, o quanto alguma superfície ali estaria sendo empurrada perpendicularmente para dentro de suas faces. Então, qual que é a unidade da pressão? É a unidade de força, que é Newton, dividido por unidade de área, que é metro quadrado. Essa é a unidade do sistema internacional. A pressão tem várias unidades. Tá? Muitas adequadas para se usar devido aos valores típicos que existem em equipamentos ou na realidade, mas raramente se usa em manuais, por exemplo, essa unidade aqui. Essa é um valor, 1 newton por metro quadrado é um valor muito pequeno de pressão. Tá? Mas é o valor que a gente vai usar nas equações na maioria das vezes, porque este é o valor no sistema internacional. A gente batiza isso, ao invés de ficar usando essas duas grandezas, é a mesma unidade, mas a gente dá outro nome, chama de Pascal, PA. Então, este é o valor da pressão, da unidade de pressão em sistema internacional de medidas. Agora, é muito importante, eu já falei, mas eu vou enfatizar. Pressão é uma grandeza escalar. Você nunca vai dizer que a pressão de um fluido é tantos Pascal na direção vertical. Não existe isso. Ela é simplesmente um valor. Digamos que seja 2 Pascal aqui. Não está nem para cima, nem para baixo, nem para os lados. É simplesmente 2 Pascal neste ponto. Significa que se eu coloco aqui uma superfície neste ponto, e essa superfície tem 2 metros quadrados, ela vai ser empurrada com 2 newtons. Para cima, quanto para baixo. Desculpa, 4, né? Se ela tem 2 metros quadrados, vai ser 4. Agora, existem algumas outras unidades aqui de pressão. Tá? Um valor muito comum, a gente vai usar principalmente quando for falar de gases, é a pressão que tem mais relação com a pressão atmosférica, porque muitas vezes o que nos interessa saber, no caso de gases, se a pressão dentro de um recipiente que armazena um gás está maior do que a pressão atmosférica ou menor. Se ela estiver maior, significa uma tendência a tentar sair do recipiente. Ou seja, você fura o recipiente e o gás que está lá dentro sai. Se é menor, o que acontece é uma tendência do ar atmosférico tentar entrar no recipiente. Então, se você fura o recipiente, você abre ele, o ar atmosférico entra lá dentro. Então, para ter esse padrão de comparação, a gente usa a unidade de ATM, que é atmosférica, que é a pressão do ar atmosférico
ela varia muito com as condições, mas aí a gente tem que padronizar para definir o ATM, é a pressão do ar atmosférico ao nível do mar, tá? E a temperatura aí as condições normais de temperatura e pressão, né? De 22 graus Celsius, se não me engano. Tá? Então, em geral, a gente está em um ATM. Quanto mais alto você está, menor é essa pressão. Não é, em Pato Branco é 990, 0,990 atm, por exemplo. Tá? Em média, né? Isso depende muito da temperatura do ar, depende de várias condições. Isso aqui, em Pascal, equivale a 1,013 vezes 10 na 5 Pascal. Agora, para não lidar com essas casinhas decimais, tem uma outra unidade de pressão, que é bem semelhante ao ATM, só que não tem essas casinhas decimais, que é um arredondamento, que é o bar. Um bar equivale a 1 vezes 10 na 5 ATM. Desculpa, ATM não, Pascal. Outra unidade também muito comum para pressão é o PSI. PSI é uma sigla que indica Pounds for Square Inch, ou seja, libra por polegada, square de quadrado, né? Inch é polegada. Então é libra por polegada quadrada. Então também é uma força, na verdade libra é uma massa, né? Seria libra-força, é o peso de uma libra. Então, pounds seria a parte da força e square inch seria a parte da área. Só que não é em sistema internacional. Isso daqui é a unidade que se utiliza muito em cilindros de oxigênio, cilindro de mergulho, negócio que calibra o pneu do carro, da moto, tudo em PSI. Tá? Um PSI em Pascal, deixa eu só vou procurar isso, é 6.894,76 Pascal. Outra unidade, muito comum também na engenharia civil, para o pessoal que trabalha aí com projeto hidrossanitário, que é o MCA, chamada metro coluna d'água. Então é a pressão que existe toda vez que você tem 1 metro de água em cima daquele ponto. Tá? Isso é muito útil, principalmente nessa parte de instalações hidráulicas, porque digamos que você esteja fazendo um projeto para uma casa e o andar de baixo está a 4 metros abaixo do andar de cima. Então você já sabe que nessas unidades a pressão ali vai ser de 4 MCA acima. Né? Então é metro de coluna d'água. A conversão para Pascal vai ser 1 MCA Pascal 9.806,65. Uma outra unidade também é o milímetro de mercúrio. São os primeiros barômetros aí que foram construídos. Então, a gente quer saber aí quanto que a pressão atmosférica muitas vezes quer levantar uma coluna de mercúrio para cima. Dá 760, se não me engano. É o Torricelli também, né? Não, 960 nada. 133,32. Também é chamado de um Thor, tá? Que não é o personagem da Marvel. 133,32 Pascal. Isso aqui muitas vezes é utilizado nos instrumentos meteorológicos. Milímetro de mercúrio. E finalmente, vou falar aqui de um conceito de pressão. Não é uma unidade de medida, é uma forma de você se referir à pressão. Então não confunda uma coisa com a outra, que é a chamada pressão manométrica. Para muitos objetivos, como eu já falei,
O que interessa, às vezes, é saber o quanto a pressão em um determinado recipiente está acima ou abaixo da pressão atmosférica. Ou seja, às vezes o que nos interessa é saber qual que é a diferença entre as pressões. Por aquele motivo que eu falei. Se a pressão dentro de um determinado recipiente está maior do que a pressão atmosférica, existe uma tendência do fluido sair. Se estiver menor, existe uma tendência do fluido entrar. A pressão manométrica é justamente a diferença. Então, ela não é uma unidade de medida, é só uma forma da gente expressar. Então, M de manométrica é a diferença da pressão absoluta menos a pressão atmosférica, a gente normalmente se refere a P0. Tá? Então, a pressão manométrica pode ser negativa. Tá? As outras, a pressão absoluta nunca é negativa. É no mínimo zero. Mas a absoluta pode ser negativa. Se a pressão dentro de um recipiente for menor do que a pressão atmosférica, a pressão manométrica ali dentro é negativa. Tá? Mas ela pode ser expressa em qualquer unidade. Pode ser em ATM, Pascal, bar, PSI, MCA, milímetro de mercúrio e assim por diante. Beleza, gente? Bom, definindo então aqui nessa aula as grandezas fundamentais, nos vemos na aula seguinte. Até mais. Tchau, tchau.